Vamos lá. Dragon Quest. Pô, sou péssimo com números romanos, velho. Que número é esse aqui, velho? 11? Sei lá. Echoes of an Elusive Age. História completa. É 11 mesmo? Então acertei. Eu tô bom. Esses números romanos aí, velho. Spoiler de games. Deixar meu like aqui. Eu já sou inscrito, então eu já devo ter reagido ao spoiler de games, velho. Só não tô lembrado. Qualidade full. E vamos embora. Desenvolvido e Jogo de publicado escolhas. pela Square Enix no ano de 2017, Dragon Quest XI conta a história do Caralho, Luminary parece o e seus Trunks ali, velho. aliados para salvar o mundo. No mundo de Erdrea, mais precisamente no reino de Dundrasil, nasce um jovem príncipe, sendo filho do rei Irving e da rainha Eleanor, e como comemoração por esse ocorrido, uma grande festa é realizada. Nessa ocasião, uma reunião é feita com os governantes mundiais, sendo esses o rei Carnelian de Heliodor, o sultão de Galópolis, o antigo rei de Dundrasil, Lord Robert, e o rei Gustave de Sniffelheim, tudo para discutir o fato do Dragon Age. bebê ter nascido com a marca da luz, o que o tornaria a Dragon Age é uma reencarnação série de bem grande Irwin, também, né, o velho? lendário Luminary. Assim, digo em questão No entanto, de a fanbase, tá conversa é ligado? subitamente interrompida quando o castelo começa a ser atacado por uma horda de monstros liderados pelo maligno Mordegon. E apesar de Irving fazer todo o possível para assegurar que a sua esposa, o bebê e a princesa de Heliodor saiam em segurança, ele mesmo é impedido de sair e se vê encurralado por Mordegon, o qual assumiu o corpo do rei Carnelian e o finaliza. Enquanto isso, a rainha Eleanor e a princesa fazem o que é possível para fugirem pela floresta, mas logo são alcançadas por monstros e Ah, agora Eleanor entendi que você falou aqui do entrega a sua Toriyama. própria É ele vida que para fez o permitir que a princesa fuja com o bebê. No entanto, ela acaba o personagem aí. perdendo em meio à correria e a sua cestinha vai parar em um rio próximo. Com isso, o bebê é encontrado por um senhor chamado Shulk, que o leva para a pequena Pô, vila mano, o de traço é Cobblestone, muito de, onde de, ele é de, criado de por sua Akira filha mesmo, velho. Amber e cresce Caralho. sendo muito amado por todos. Vários anos depois, agora já crescido, o herói começa uma jornada para subir uma montanha juntamente com a sua melhor amiga chamada Gema, como uma espécie de rito de passagem Literalmente para a vida Toriyama, velho. adulta. Porém, uma vez em cima da montanha, uma ave os ataca e Gema quase cai da montanha, mas a marca da luz na mão do herói começa a brilhar e a criatura é eletrocutada. Ao retornarem para a casa de sua mãe adotiva, Gema Mas esse conta jogo é de para que ano, velho? Amber Eu tô sobre achando os a animação acontecimentos na esquisita, montanha velho. e ela parece preocupada, mas afirma que sabia que esse dia chegaria e o entrega um colar, dizendo que Shulk uma vez a dissera que ele era a reencarnação do Luminary e que quando chegasse a hora, ele deveria levar esse colar até Heliodor e falar com o rei Carnelian, pois assim tudo seria esclarecido. O 17, No né? dia seguinte, o herói se despede de seus amigos da vila e parte rumo ao reino de Heliodor. No entanto, ao falar com o rei e contar a sua história, Carnelian o chama de criatura das trevas e ordena que ele Entendi. seja preso e que um de seus guerreiros chamado Jasper vá até a sua vila para investigar. Uma vez na cela, o herói acaba se encontrando com um outro homem chamado Eric e o explica todo o ocorrido. E, apesar de surpreso, Eric o informa que um estranho homem chamado Sir uma vez lhe dissera que ele encontraria o Luminary e que se caso ele o ajudasse, poderia ser perdoado de seus erros do passado. Sendo assim, Eric o ajuda a escapar da prisão através de um buraco cavado até os esgotos, onde eles são perseguidos pelo exército real. No entanto, eles conseguem escapar ao pular de um penhasco no rio que corria abaixo, onde o herói perde a consciência e é levado por Eric até uma igreja próxima.
Ao acordar, Eric Não é ruim, propõe tá uma ligado? parceria Só para me o causa ajudar estranheza a voltar mesmo. para sua vila e ver o que aconteceu, mas em troca ele pede que o mesmo o ajude a encontrar uma preciosa relíquia que ele havia roubado do rei e que era motivo de ele estar preso. Após o ajudar a recuperar uma misteriosa esfera vermelha, o herói retorna para sua vila, mas a encontra totalmente destruída e nenhum de seus amigos e vizinhos pode ser visto em lugar nenhum, o que o faz deduzir o pior. Por lá, ele acaba tendo uma espécie de viagem no tempo ao se aproximar de uma ramificação da Árvore do Mundo, a Yggdrasil, onde ele retorna ao Aí, Brasil, passado ó. e pode se ver ainda pequeno e ter um emocionante reencontro com seu falecido avô, o qual, mesmo vendo que ele está mais velho, consegue o reconhecer. O herói então conta ao seu avô sobre todos os acontecimentos que ocorreram desde que ele partira da vila, e seu avô se desculpa, dizendo para ele procurar uma caixa enterrada em uma floresta próxima, no local que ele for encontrado ainda bebê, e com isso ele some e o herói retorna ao presente. Indo até o local marcado, o herói pode encontrar 2 cartas enterradas e uma relíquia. Nem preciso Uma dizer que o das gráfico já é cartas melhor que pertence Pokémon, à né, sua velho? mãe Eleanor, a qual explicava sobre o ataque ao castelo e como ela teve que fugir, mas o informando que ele era a reencarnação do Luminary e que quando chegasse a hora, deveria retornar ao castelo de Heliodor e receber Isso é o que era exclusivo da seu por Nintendo falando direito. nisso? Ou não? E a outra carta era de seu próprio avô, escrita naquele mesmo dia no passado em que eles haviam se encontrado, e na carta ele se desculpava por tudo, pois não sabia o que aconteceria, e afirma que a primeira carta fora deixada em sua cesta O último e que jogo. a relíquia é a chave para ele acessar o mundo exterior, Não. o pedindo assim para que ele siga com a sua jornada. No entanto, ao chegarem aos portões, os dois são abordados pelo guerreiro Hendrik de Heliodor e os seus soldados, mas conseguem escapar por pouco ao adentrarem ao portal, e uma das primeiras cidades visitadas do outro lado é a de Roto. Por lá, eles encontram uma estranha garota chamada Verônica procurando por sua irmã, porém ela parece, de algum modo, reconhecer o herói e o pede a sua ajuda, afirmando que ela havia sido raptada por monstros e que, muito provavelmente, a sua irmã havia seguido seu rastro e estava em perigo. Ao irem até o covil dos bandidos, eles encontram a sua irmã chamada Serena, e as duas explicam que, na realidade, são gêmeas, mas que o monstro desse local havia retirado o poder de Verônica, o que, de algum modo, também a rejuvenesceu. O grupo então defronta o inimigo, o qual afirmava que estava fazendo isso Caraca, para se mano. tornar o braço direito do Lorde das Trevas, Mordegon. Mas após ele ser derrotado, Verônica recupera sua magia, mas a sua aparência não parece mudar. Após isso, as irmãs revelam ao herói de que são de uma vila chamada Arbórea, onde a lenda de que o Luminary um dia retornará era muito importante e que elas foram treinadas desde muito novas para o auxiliar caso esse dia chegasse, e elas oferecem seus serviços. Nesse local, eles também encontram outro prisioneiro, a quem Eric reconhece como Noah, o antigo informante de seus tempos de ladrão, e o mesmo Caraca, esse personagem me lembra alguém, velho. informa que descobriu sobre um rumor de um ramo da antiga Árvore do Mundo, denominado Rainbow, o qual tem o poder de agir como uma bússola para localizar os 6 orbes necessários para acessarem a própria Yggdrasil. Sendo assim, eles partem até a cidade de Galópolis e descobrem que o Rainbow é uma antiga relíquia da família real, e por lá eles ajudam o príncipe Ferris em alguns trabalhos com o intuito de o conseguir, onde eles contam com a ajuda do performista de circo conhecido como Silvando.
No entanto, apesar de fazerem todo o necessário, eles descobrem que, infelizmente, o sultão havia vendido a relíquia para um mercador que partiu em direção à cidade portuária de Gondolia e, indo até lá, Sylvander os informa que eles poderiam usar o seu navio para ir atrás do mercador, mas eles se veem incapazes de avançar devido a um festival na cidade. O herói e Eric partem então para tentar explicar a situação e convencer o Dodge a liberar o caminho, mas após o mesmo ver o herói, ele afirma que não irá os ajudar, pois recebeu ordens de Eleodor de que ele seria uma cria das trevas. Uma vez presos na cidade, eles conhecem um garoto chamado Beninho e o seu amigo Plácido, o qual se Beninho? encontrava amaldiçoado e tendo perdido a voz misteriosamente, e ele pede ajuda ao grupo para o libertar do encantamento, e após fazerem isso, eles descobrem que o garoto Plácido era, na realidade, o filho do Dodge. No entanto, eles logo percebem uma movimentação estranha pela cidade e veem que Mas Jasper Dragon havia Quest chegado no local com é. diversos guardas tentando os Ah, não, capturar, velho. e o grupo É Dragon Quest. É porque por algum motivo. É porque eu tava lembrando do Age no final do nome ali, do título. Eu tava confundindo com Dragon Age, tá ligado? Eu ia perguntar, mas Dragon Quest faz parte da série Dragon Age, tá ligado? Mas não, é o subtítulo ali que é. Tem um Age ali. havia chegado no local com diversos guardas tentando os capturar, e o grupo chega a escapar, mas Eric acaba sendo preso para dar a chance aos demais fugirem. Ao esperar a poeira baixar, os demais partem para salvar Eric e acabam tendo que enfrentar Jasper, o vencendo em um primeiro momento, mas quando ele chama por reforços, o grupo é obrigado a fugir do navio de Sylvander. Porém, eles ainda não estão a salvo, pois Jasper convoca uma imensa criatura marinha para os derrotar, mas eles são resgatados pelo Dodge e seus reforços, e ele os pede desculpas e afirma que seu filho havia explicado que quem lançou a maldição fora Jasper, e com isso, eles partem no navio. Seguindo os rastros do comerciante, o grupo chega até a cidade de Octagonia, onde descobrem que o Rainbow havia sido vendido para ser dado como prêmio de uma competição de luta em equipes, na qual as duplas seriam escolhidas aleatoriamente. O Ó, a herói cara decide daquele participar do torneio para ter acesso sojado ao ali tá Rainbow, foda, né? e durante a seletiva, apesar de ter caído como dupla de uma garota chamada Jade, um senhor chamado Reb se coloca no caminho e fala com o juiz que já tinha um acordo para ser a dupla dela, o que faz o herói cair com Vince, o campeão das edições anteriores. Durante as primeiras batalhas, tudo ocorre bem. No entanto, Reb e Jade procuram o herói e pedem para ele tomar cuidado com a sua dupla, o que ele não entende muito bem, mas logo os seus amigos avisam que ficaram sabendo de um rumor pela cidade de que os participantes do torneio estão sendo raptados. O herói então decide ir ver se Vince estava bem e o encontra entrando em um orfanato, onde o mesmo o conta sua história. Acontece que ele somente luta todos os anos no torneio para poder conseguir o prêmio e garantir a alimentação dos órfãos. No dia seguinte, as finais do torneio são realizadas e, em meio às batalhas, o herói pode notar que sempre antes de cada luta, Vince toma um estranho líquido de um frasco e, posteriormente, eles chegam até a final contra Reb e Jade, mas os dois se distraem ao ver a marca da luz na mão do herói e, com isso, acabam sendo derrotados. Só que antes que a dupla possa comemorar a sua vitória, Vince começa a passar mal e desmaia, e a entrega dos prêmios é adiada até ele melhorar. O herói então passa a noite no hotel da cidade, mas no meio Eu não sei se é pela forma como ele tá contando a história, assim, sabe? Mas tá me parecendo meio sem sal os personagens, velho. O herói então passa a noite no hotel da cidade, mas no meio da noite ele é acordado por Reb, o qual afirma que Jade fora raptada e pede a sua ajuda para a resgatar. Indo até o orfanato, eles logo Mas também percebem é um jogo de escolha, né? Aqui ele tá contando uma história, eu acho que
Eu acho que sempre tem uma rota que é canônica, em algumas escolhas que é canônica, eu acho. Mas aqui, aparentemente, dependendo das suas escolhas, as coisas podem mudar. Mas. Enfim, eu não sei Para resgatar. qual rota ele tá seguindo, se tem Indo alguma até o coisa assim. orfanato, eles Enfim. logo percebem que Vince também havia desaparecido e encontram um estranho buraco no porão que levava Entendi. até uma caverna misteriosa, onde eles encontram Vince conversando com uma monstruosa aranha e descobrem o seu segredo. Acontece que O protagonista não tem voz, mas os outros personagens têm, né? Os participantes para Não, a assim, aranha e não tem. Aqui no vídeo ele tá deixando sem som, tá ligado? É só ele falando mesmo com a musiquinha de fundo. Mas os personagens aqui pelo menos falam, né? Diferentemente do Pokémon, né? aquela misteriosa bebida era feita da essência dos lutadores, o que o deixava mais forte, mas estava o corroendo por dentro. Após vencerem o inimigo, Vince se desculpa pelos seus atos, afirmando que nunca fora um lutador muito bom e que só fazia isso para ter certeza que venceria e poderia sustentar as crianças do orfanato, e com isso, eles partem de volta para a arena. Por lá, antes da premiação, Vince propõe uma luta final contra o herói na frente de todos, pois ele sabia que seria facilmente derrotado e queria acabar com essa mentira de uma vez por todas. No entanto, na hora de finalmente receberem os prêmios, o grupo fica sabendo que o Reb havia roubado o Rainbow e deixado uma carta pedindo que o herói o encontrasse nas ruínas do antigo reino de Dundrasil. Uma vez lá, Reb revela toda a verdade. Ele, de fato, era o Lord Robert, o pai da Rainha Leonor, e, portanto, o seu verdadeiro avô, e que Jade era a princesa de Heliodor, sendo praticamente uma irmã mais velha do herói, uma vez que ela havia sido criada de muito perto por sua mãe. Os dois então fazem uma pequena cerimônia em memória das vidas perdidas em Dundrasil, mas logo o reencontro seria interrompido com a chegada de Hendrik e o exército real, e o herói se vê encurralado e cai de um penhasco, sendo seguido por Jade, que pula atrás dele na esperança de o salvar, tal como ela não havia conseguido quando eram mais novos. O herói acorda somente no dia seguinte, numa cabana na floresta, e conversa com Jade sobre a sua infância e os eventos daquela fatídica noite do ataque e tudo o que ocorrera desde então. Após isso, eles retornam para falar com o grupo e o Reb o devolve o Rainbow. Sendo assim, o herói revela que precisa juntar os 6 orbes de energia para chegar até Yggdrasil e obter a poderosa Espada da Luz utilizada pelo lendário Luminary Erdwin para derrotar o Ser das Trevas. Contudo, por sorte, eles já possuem 2 orbes, pois a esfera de Eric acaba sendo um deles, e o prêmio de segundo lugar de Reb e Jade era outro dos orbes. E em seu caminho para conseguir os demais orbes, o grupo consegue um deles na cidade de Phenomenon, após livrarem a cidade de uma maldição, e outro em um ninho de um corvo, além de um localizado em Náutica, o reino submerso das sereias. A próxima parada do grupo é no reino de Sniffelheim, pois Reb afirma que um dos orbes está há gerações na família real. No entanto, uma vez lá, eles encontram todo o local congelado e, em meio à cidade, somente a rainha Frizabel se encontra de pé. A rainha os afirma que havia assumido o reino após o falecimento de seu pai Gustav e que todo esse congelamento fora a obra da poderosa bruxa Cristalinda, e os pede ajuda, pois já havia mandado uma tropa de guerreiros para investigar e destruir a fera que protegia a bruxa, mas até o momento não obteve resposta. O grupo então parte... Cara, eu tô sentindo as animações aqui bem sensal mesmo, velho. Assim, eu tô percebendo muito o comportamento dos personagens independente da situação, tá ligado? Em situação de desespero, é a mesma cara. No máximo, abre a boquinha. Em situação mais... Quando ele... Eu esqueci o nome da personagem ali, Jade. Aquela que salvou ele ali, tá ligado? Quando ela tava desabafando junto com ele ali. A mesma cara. Caralho, mano, eles não... Parece que o personagem não demonstra emoção, tá ligado? As animações, assim, são bem... Já diria o narrativando plástico, tá ligado?
Porra. E a história até aqui também, sendo bem sincero, velho, tô achando qualquer coisa, mano. Até o momento, não obteve resposta. O grupo então parte até uma floresta congelada próxima e eles acabam se separando, onde o herói pode notar que o líder da tropa de soldados era Hendrik, o qual estava enfrentando dificuldades para enfrentar a fera protetora da bruxa. No entanto, o herói consegue vencer a criatura facilmente e Hendrik se vira contra ele na intenção de o Cara, prender, eu não sei mas se vocês nessa estão zoando hora a bruxa Akira. aparece e congela os dois pela metade, antes de fazer um comentário sobre o pingente que Hendrik usava. Mas antes que ele possa dizer algo, Verônica surge e acerta a bruxa, o que a faz se afastar e o feitiço é quebrado. Porém, misteriosamente, Hendrik desiste da luta e vai embora, afirmando que os prenderia mais tarde, e o herói acaba desmaiando, sendo levado por seus amigos até uma cabana próxima para se recuperar. Por lá, ele conhece um estudioso chamado Snorri e o mesmo revela que vem estudando sobre os eventos no castelo e sobre a bruxa, e através de seus conhecimentos, ele descobriu que, na realidade, a fera que eles finalizaram não estava do lado da bruxa, e sim era o guardião que a impedia de acessar os seus poderes por completo. Com isso, eles retornam até Sniffelheim para tirar satisfações sobre o motivo da rainha ter pedido para eles destruírem o monstro, mas ao chegar lá, eles descobrem que a rainha era, na realidade, a bruxa disfarçada e que a rainha estava presa dentro do livro encantado que a bruxa carregava, e após o grupo conseguir derrotá-la, a verdadeira rainha os agradece e os oferece o seu orbe. E quanto à bruxa, ela é permitida ficar livre pela rainha, uma vez que ficaram amigas durante suas conversas Cristalinda. enquanto estava presa no livro, e Cristalinda revela que somente congelou a cidade como um pedido pessoal daquele que a havia libertado, sendo esse um jovem rapaz com um pingente semelhante ao de Hendrik, e que o pedido era porque o homem sabia que Hendrik seria convocado para ajudar, e seu dever seria acabar com ele. Com tudo isso resolvido, o grupo possui agora todos os orbes e parte até a cidade natal de Verônica e Serena. E, por lá, o sumo sacerdote os conta mais sobre a lenda do Luminary Erdwin e as suas aventuras com seus companheiros Morkan, Drustan e Serenica, além de relatar sobre como o herói é a reencarnação de Erdwin e como Verônica e Serena são juntas a reencarnação de Serenica. O grupo segue então para Yggdrasil, onde o herói pode ver o coração da árvore do mundo e a lendária Espada da Luz, mas antes que ele consiga a pegar, Jasper reaparece e revela que estava os seguindo e armando contra eles esse tempo todo. No entanto, dessa vez, ele se encontra fortalecido por portar o sétimo orbe, o Orbe das Trevas, criado por Mordegon a partir da pura escuridão, e com isso, ele consegue derrotar o grupo facilmente, mas quando estava chegando Eu tô querendo perto lançar uma da pedrada árvore, aqui, Hendrik mas aparece provavelmente e o eu vou impede, estar tendo falando chegado bosta pra até caralho. ali, juntamente com o Rei Carnelian. Mas antes que Hendrik possa fazer qualquer coisa, o rei o trai, se revelando a todos como Mordegon, e o mesmo atravessa o peito do herói e drena momentaneamente a sua essência de Luminary, ficando assim com a marca da luz em sua mão, o que o dá o direito de obter a espada, a qual ele pega e corrompe, a transforma. Vou mandar pedrada, foda-se. Até que eu jogue esses jogos, porque eu tenho interesse em jogar esses jogos aqui. E comprove eu mesmo que eu estou completamente errado. Tirando Final Fantasy e Final Fantasy, tem algumas histórias similares ali, sim. Mas assim, eu acho que Final Fantasy consegue criar alguns vilões bem marcantes, memoráveis, tá ligado? Algumas situações muito foda, né? Que é único de Final Fantasy. Agora, esses outros RPGs, né? Que eu não vou lembrar agora, assim... que eu já reagi por aqui. Me parece que a base da história é muito igual, cara, tá ligado? Capaz de eu confundir, contando uma história de Dragon Quest, capaz de eu confundir que eu tô contando história de outros jogos de RPG, parece que é meio similar, tá ligado? O bagulho, Yggdrasil. Yggdrasil, porra, Yggdrasil nessas obras eu já vi tantas vezes, cara.
Eu não vou lembrar o nome dos jogos que a gente já reagiu aqui, tá ligado? Tem um lá, velho, que é o Tales of, tá ligado? Tem lá em Tales of também. Tem um outro também nesse estilo aqui que a gente reagiu. O Xenoblade é diferente. O Xenoblade tem a criação de mundo do Xenoblade é da hora, tá ligado? Mas eu acho que teve outros que a gente reagiu também, velho. Que é bem parecido. Só que eu só não lembro qual que era agora. Final Fantasy VIII, pra aprender que o pai bater em bicho não é tudo no RPG. Sei lá, velho. Me parece bem reciclado, velho. O direito de obter a espada, a qual ele pega Provavelmente e corrompe, eu estou a muito errado. transformando na espada das trevas, causando assim uma grande explosão e trazendo o caos Inclusive, eu ao tô mundo. decidido E jogar misteriosamente, o herói e seus companheiros são Final retirados Fantasy do 1, velho. local por uma Terminando God forte of War. energia, cada um indo parar em um lugar do mundo e passam a percorrer as cidades em busca de ajudarem a quantas pessoas puderem pelo caminho e tentando se reencontrar com seus aliados. Quanto ao herói, ele acabou indo parar no fundo do oceano, onde fora acolhido pela Rainha das Sereias e transformado em um peixe para que pudesse se recuperar de seus ferimentos sem ser localizado pelo Lorde das Trevas. No entanto, não muito tempo depois, um exército de monstros marinhos começa a atacar a cidade e ela manda o herói de volta para a superfície, pedindo que ele volte até a sua antiga vila e, com isso, ele retorna à sua forma original e é encontrado por um pescador local que o deixa descansar durante a noite em sua cabana. No dia seguinte, ele retorna até Cobblestone e encontra todos os moradores vivos, e Gemma se mostra feliz em revê-lo, explicando que quando ele foi embora, Jasper mandou acabar com todos os habitantes, mas Hendrik interveio e o impediu, direcionando a todos para a prisão do castelo. O herói fica também sabendo que a sua antiga vila fora transformada agora na última linha de frente contra as forças do mal e que o rei Carnelian se encontrava lá e queria falar com ele. Carnelian então o pede desculpas pelo ocorrido e afirma que não se lembra de nada desde o dia em que o herói havia nascido e que ele havia sido possuído por Mordegon, mas finalmente ele se encontrava livre após os eventos em Yggdrasil. Sendo assim, ele pede que o herói junte forças com Hendrik e o ajude a libertar o castelo de Heliodor das forças das trevas. Indo até lá, eles encontram Jasper os esperando, o qual revela que aceitou se aliar a Mordegon para obter mais poder, devido sempre ter tido inveja de Hendrik por ele ser o guerreiro mais poderoso e prestigiado do reino, enquanto ele, que havia crescido junto, não era lembrado. No entanto, Jasper parte do local após ser derrotado e, com isso, a maldição sobre o local é retirada e o sol volta a brilhar na região. Ao retornarem para a vila, Carnelian os agradece, mas os lembra que Mordegon ainda precisa ser derrotado e pede que o herói leve Hendrik consigo para o ajudar em sua missão e os dá a pista para investigarem o templo de Angri-lá no Monte Penglai, pois o local é conhecido por ter relação ao Luminary do passado e seria um bom ponto de início. Chegando ao templo, os dois encontram Reb sendo treinado pela grande mestre Peng em uma espécie de limbo entre a vida e a morte e conseguem o resgatar, onde ambos aprendem uma grande técnica combinada usada no passado por Erdwin e seu poderoso aliado Morkan. Mais à frente, o grupo se reencontra com Sylvando e os seus denominados Soldados do Sorriso, um grupo de pessoas que estavam seguindo e ajudando a todos que podiam encontrar no caminho, com esperanças de colocar um sorriso no rosto de todos, e o grupo os ajuda a proteger os cidadãos de Phenomenon. Posteriormente, Sylvando entende que seu trabalho de espalhar sorrisos pelo mundo seria em vão enquanto Mordegon estiver arruinando a vida das pessoas e, com isso, ele decide se aliar novamente ao herói.
Sendo assim, ele revela que é o filho perdido do nobre guerreiro Dom Rodrigo de Porto Valor e leva os seus discípulos para a casa de seu pai para serem treinados enquanto ele estaria fora. E, por lá, ele também aproveita para fazer as pazes com seu pai, uma vez que eles são brigados há um bom tempo, desde que Sylvando abandonou seu treinamento de cavaleiro para se juntar ao circo. Após isso, o grupo parte até a cidade de Octagônia ao ouvirem rumores de que ela se encontra infestada por monstros, e por lá eles encontram Jade sendo feita de refém por uma terrível criatura chamada Bonga, mas o grupo consegue o derrotar e a libertar, onde ela retorna ao grupo. O grupo então recebe uma Nem dica andar de que o sexo reino assim de tem em Pokémon, Sniflheim velho. se encontra barrada por um iceberg dourado e decidem ir investigar, mas em meio ao caminho, o grupo ouve um barulho no armazém do navio e, para a surpresa de todos, se reencontram com Eric, o qual não demonstra reconhecê-los e se desculpa por estar roubando a comida. O grupo explica que eles são companheiros E a IGN deu Eric nota 8, se afirma não me que não engano. se lembra de nada, História foda de somente de Pokémon seu nome, pica. e pede para acompanhar o grupo com SGN, esperanças velho. de que isso, de algum modo, desbloqueie suas memórias. Indo até Sniflheim, eles encontram o local em Pois é. meio ao caos, pois diversas pessoas estão sofrendo de uma estranha gripe do ouro, onde subitamente são transformadas em estátuas de ouro e sequestradas por estranhas caveiras douradas. Nessa cidade, uma pessoa parece reconhecer Eric e afirma aos demais que, apesar de não ser dali, quando criança, Eric e sua irmã mais nova, chamada Mia, foram capturados por piratas e obrigados a trabalhar em um esconderijo ali perto. E, indo até o esconderijo, o herói é capaz de ver o passado de Eric, quando ele e sua irmã sofriam nas mãos dos piratas, mas eram felizes por terem um ao outro, até certo dia, Eric tentar agradar a sua irmã e a entregar um medalhão, que, segundo a lenda, poderia fazer quem usá-lo transformar tudo o que toca em ouro, apesar dele não acreditar nisso. Contudo, a lenda se provou ser real e Mia começou a transformar tudo o que vê pela frente em ouro, mas com isso ela se tornou cada vez mais mesquinha, chegando ao ponto de não se importar com mais nada e até a transformar criaturas vivas em ouro. Preocupado, Eric tenta convencer de que isso é errado e ela acaba concordando, mas quando tenta retirar o medalhão, a maldição recai sobre ela mesma e ela se transforma em uma estátua de ouro, deixando assim Eric desolado. E, ao ver tudo isso, Eric recupera totalmente a sua memória e comenta com os demais de que havia partido pelo mundo querendo deixar o seu passado para trás e embarcou em qualquer aventura que encontrasse, até finalmente ter se tornado um ladrão e se encontrado com o Luminary. O grupo parte então até um gigantesco castelo de ouro nas redondezas, onde eles se deparam com Mia, a qual revela que após a queda de Yggdrasil, Mordegon apareceu para ela e a libertou de sua maldição, e, agradecida, ela o prometeu a sua lealdade, afirmando que iria transformar o mundo inteiro em seus soldadinhos de ouro. Sendo assim, ela utiliza uma poderosa armadura de ouro para os enfrentar, mas acaba sendo derrotada e seu medalhão entra em colapso, começando a transformar tudo em sua volta em ouro. No entanto, Eric não poderia deixar isso consumir novamente a sua irmã e parte em seu auxílio. Porém, ele acaba se transformando em ouro no processo e Mia se arrepende de seus atos, desejando assim que as coisas pudessem ser como antes, e chora sobre o medalhão, onde a maldição é finalmente quebrada e tudo o que havia sido transformado volta ao normal. Após isso, Eric decide deixar a sua irmã descansando em Sniflheim e seguir com o grupo, e a próxima Ali foi o parada momento mais de deles impacto que eu seria na senti, cidade de velho. Arbórea. Mas, no meio do Mas caminho, ainda eles se achei deparam com um poderoso dragão milenar que se encontrava selado desde que havia perdido a batalha para o Luminary do passado. Mas eles conseguem o derrotar com a ajuda de Serena, que se reencontra com o grupo enquanto tentava voltar para casa.
Chegando até Arbórea, Serena se surpreende em perceber que Verônica não está por lá, pois podia sentir a sua presença por perto, e indo até um bosque onde elas costumavam brincar quando crianças, eles encontram apenas o corpo sem vida de Verônica. Utilizando seus poderes, o herói é capaz de ter um flashback do fatídico dia da queda de Yggdrasil, onde Verônica havia se sacrificado para garantir que seus amigos fossem retirados de lá a salvo, mas com isso, ela acabou não resistindo. Com isso, um pequeno funeral é realizado na cidade e, durante a noite, o herói conversa com Serena, que, apesar de triste, se mostra confiante no futuro, afirmando que não irá deixar o sacrifício de sua irmã ser em vão. E como forma de demonstrar ser uma pessoa diferente agora, ela corta o seu cabelo e, nesse momento, surge uma poderosa aura do cajado de sua irmã que se funde com ela e ensina as suas habilidades, a tornando mais forte. Na manhã seguinte, o sumo sacerdote solicita conversar com o grupo e os revela sobre uma visão que havia tido, onde o grupo se direcionava até uma ilha nos céus e, portanto, ele os entrega um poderoso artefato pertencente ao Luminary do passado, o qual concede a habilidade de invocar uma baleia voadora chamada Cetécia. Com isso, o grupo consegue localizar a tal ilha voadora e se deparam com um estranho ser que afirma... Não é possível, até o Majin Buu botaram aqui, velho. Majin Buu, cor de bosta. ser da raça dos sentinelas, aqueles que observam de longe tudo o que ocorre em Erdrea, mas que desde que Mordegon destruiu Yggdrasil, todos os outros foram dizimados. Mas ele garante que se o herói tiver sucesso em sua missão, os seus companheiros irão renascer. Por lá, eles encontram algumas sementes de Yggdrasil, o que os permite presenciar momentos da jornada de Erdwen e seus companheiros para construírem a Espada da Luz e enfrentarem o Ser das Trevas. E, com isso, eles chegam à conclusão de que precisam recriar a espada para derrotar Mordegon, uma vez que ele havia tomado posse da anterior. O grupo então roda o mundo para obter mão da todos beleza os para materiais ficar mais necessários forte. e se deparam no caminho com a misteriosa lanterna de Erdwen, a qual eles acreditavam ser uma estrela sobrevoando a cidade de Galópolis. Mas antes que eles pudessem se preocupar com isso, Mordegon surge nos céus e destrói o artefato, afirmando que não queria nenhum tipo de concorrência. Contudo, após isso, eles finalmente criam a sua própria Espada da Luz e todos os companheiros do herói juram mais uma vez a sua lealdade ao Luminary e partem para enfrentar Mordegon em sua fortaleza flutuante nos céus. Uma vez lá, eles enfrentam a última linha de defesa de Mordegon, conhecidos como Spectral Sentinels, os quais são comandados por Jasper, que, mesmo após ser derrotado, Hendrik o perdoa e afirma que ele não precisava ter se voltado para o lado sombrio, pois ele somente era o mais forte devido sempre ter se apoiado nele para ser cada vez melhor. Isso, cara. Após isso, é finalmente chegada a hora de enfrentarem Mordegon cara a cara, e apesar de ele usar todo o seu poder e a Espada das Trevas, se transformando em sua forma mais poderosa, o poder do Luminary se prova ser maior e os heróis saem vitoriosos. No entanto, com a derrota de Mordegon, toda a estrutura de sua fortaleza começa a ser destruída e o grupo parte a bordo de Cetécia, onde podem ver Yggdrasil voltar à vida e toda a vida no mundo se normalizar, e posteriormente eles partem novamente até Arbórea para comemorar a sua vitória e relembrar de sua aliada Verônica. Depois das festividades, o grupo passa a viajar pelo mundo, vendo como as coisas estavam agora, que tudo estava em paz, mas não conseguem deixar de se sentir tristes, mais um pouquinho pois mesmo virava que o mundo Mario, esteja a salvo, muitas vidas haviam sido perdidas em vão. Porém, em um dos locais visitados, eles encontram estranhas ruínas parecendo idênticas à da ilha flutuante e são capazes de desvendar, através das escrituras nas paredes, que existia uma lenda sobre a possibilidade de se trazer alguém importante de volta à vida, e todos logo pensam em Verônica.
Indo até a Torre do Tempo Perdido, o grupo se encontra com um misterioso guardião conhecido como Timekeeper, o qual revela que as lendas são reais, mas que o único modo de fazer isso seria se o Luminary utilizasse a Espada da Luz, a qual seria quebrada no processo e, com isso, voltar no tempo para antes de Yggdrasil cair e derrotar Mordegon lá. No entanto, não haveria nenhuma garantia de que o plano funcionaria e, inclusive, o Luminary poderia ficar perdido para sempre no fluxo do tempo. Com isso, os seus amigos tentam o convencer a não fazer isso, pois não podem se arriscar a perdê-lo também. Porém, ele insiste na importância de conseguir salvar todas as vidas perdidas e eles acabam concordando. Sendo assim, o Luminary utiliza sua espada e retorna para o passado sozinho, com todas as suas habilidades e lembranças atuais, além da poderosa Espada das Trevas adquirida na batalha contra Mordegon. E, por lá, ele é capaz de encontrar Verônica ainda viva e todos os seus aliados na cidade de Arbórea, pouco antes deles partirem para Yggdrasil, mas decide não os explicar sobre o que havia ocorrido. Posteriormente, o grupo parte novamente para Yggdrasil, mas uma vez lá, agora já sabendo dos fatos, o Luminary é capaz de impedir o ataque surpresa de Jasper e vencê-lo em batalha, e, após isso, Carnelian surge com Hendrik e tenta fingir que está tudo bem e que agora acredita no Luminary, apesar de uma estranha força o impedir de encostar na Espada da Luz novamente obtida de Yggdrasil. O rei então arma uma celebração no castelo de Heliodor com um grande banquete em homenagem ao Luminary. No entanto, tudo não se passava de uma armadilha para ele os pegar desprevenidos e roubar a Espada da Luz. Mas o grupo consegue o deter e ele se vê obrigado a revelar a sua verdadeira forma como Mordegon, e os heróis conseguem novamente o derrotar, libertando assim o rei Carnelian de seu feitiço. No entanto, antes que eles pudessem comemorar, outro problema logo surge, pois, uma vez que Mordegon havia sido derrotado antes da hora, a misteriosa Lanterna de Erdwin nunca fora destruída e surge reviravolta atrás de reviravolta. Ao ir investigar, o grupo é abordado pelo místico Seer, o qual pode mudar de forma, e Eric o reconhece como aquele que havia dado a missão de seguir o Luminary. O Seer então os explica sobre a ameaça iminente, mas informa que somente poderão obter maiores informações caso procurem os sentinelas. Sendo assim, eles inclusive lá em Tales of, na Yggdrasil, que a gente viu no anime, também tem viagem no tempo, velho. Que loucura. Incluindo o seu ancião, o qual explica sobre a origem de um poderoso mal, o ser das trevas do passado, conhecido como Calasmos, o qual fora rival do lendário Luminary Erdwin, mas afirma não saber como ele poderia estar de volta e pede que eles partam pelo mundo em busca das sementes de Yggdrasil para conhecerem toda a verdade. Com isso, eles são capazes de observar as memórias do passado distante e descobrem que durante a batalha final contra Calasmos, Erdwin fora traído por um de seus aliados mais leais, o feiticeiro Morkan, o qual o acertou pelas costas e o finalizou, pegando assim grande parte do poder de Calasmos para si e se transformando em Mordegon. Após era de isso, suspeitar, né, velho? Porque esse cara aí, ele tem uma cena muito foda, esse cara aí, velho. Aquela cena, se não me engano, é ele. Aquela cena lá dele tacando a pilastra, depois surfando nela. Transformando em Mordegon. Após isso, o Seer reaparece e afirma que o único modo de eles saberem como derrotar Calasmos seria tendo acesso às memórias de Serenica, e, para tanto, ele usa um amuleto para retornar momentaneamente Verônica à sua forma normal. E agora, com a sincronia perfeita das gêmeas, elas conseguem fazer uma oração e ter acesso às antigas memórias de sua antepassada.
Sendo assim, elas veem que Serenica, que era apaixonada por Erdwin, tratou de selar os restos de Calasmos na lanterna e a lançar ao espaço, enquanto guardou a Espada da Luz juntamente ao coração de Yggdrasil. E com isso, ela passou a fazer Pô, de isso aí é o tudo para básico do achar um RPG, método mano. de Essa salvar o seu reviravolta, amado, e reviravolta. acaba descobrindo sobre a Torre do Tempo Perdido, utilizando Isso a aí até em Espada da Final Luz Fantasy a para gente tentar viu. voltar no Até em tempo. Xenoblade No também é isso. entanto, esse método não funciona e ela acaba falecendo no local, se transformando assim no Timekeeper. Nunca confie, velho. Ciri então nos revela que sabe tudo isso, pois ele, na realidade, era Não que Morkan, seja ruim, o tá qual ligado? no passado, a sua cobiça por poder o havia deixado cego e o fez se voltar contra Erdwin, mas uma parte sua que não concordava com esses atos continuou vagando e, posteriormente, acabou assumindo uma forma própria e, com isso, ele pede que ele se retorne até a Torre do Tempo Perdido para conversar com Serenica. Apesar de confusa, sem conhecer a sua verdadeira identidade, Serenica consegue se lembrar vagamente de sua antiga flauta mágica e, com isso, ela os ensina o encantamento para dar uma armadura dourada para Cetécia, o que os permitiria quebrar o escudo para chegar até Calasmos. E, uma vez lá, o grupo consegue finalmente derrotar o lendário inimigo. Caraca, isso aí é o Jiren, Após velho. isso, o Luminary percebe que ainda tem algo importante a fazer antes de poder comemorar e decide retornar à Torre do Tempo Perdido. E através da sua marca da luz, ele transforma Serenica em sua forma original e a disponibiliza a Espada Cabeça da de Luz Jiren, e um corpo pouco de céu. sua essência de Luminary, para que, com isso, ela possa retornar ao passado e se reencontrar com Erdwin. O mundo agora finalmente se encontra em paz e o grupo parte, cada um para o seu respectivo lar, até certo dia as gêmeas aparecerem em Cobblestone e Cara, isso afirmarem que é, assim, é foda, porque é difícil, porque isso quebra um pouco a imersão do jogo, não quebra não, mano? Pô, botar o Akira Toriyama assim, porque, cara, você começa a enxergar personagem de Dragon Ball em tudo. Caralho, velho, do nada parece um aumento pica ali do rei ali, gourmelão falando, aí você pensa, caralho, velho, do nada dois Majin Buu aparecendo aqui. Do nada o vilão lá parece um Jiren, mano, que porra é essa? Pra quem não conhece Dragon Ball, deve sossegado. Agora, pra quem tem as referências, velho, porra, até certo dia começa a as enxergar gêmeas Dragon Ball nas aparecerem em coisas. Cobblestone e afirmarem que, agora com toda a jornada concluída, estava na hora de retornarem para Yggdrasil e colocar novamente a Espada da Luz em seu devido lugar, sabendo que assim como a luz, a escuridão E o protagonista é o eterna Trunks. E o pior que ele dia usa a espada mesmo, retornará, né, velho? e quando necessário, um outro herói estará lá para cumprir o seu destino. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos e, se Cara, possível, sabe que assistindo esses vídeos de Dragon Quest, me deu uma vontade de rever Dragon Ball, o anime, eu não gosto de ler mangá, né, assim, digitalmente, talvez mídia física, mas assim, porque eu queria ver se em Dragon Ball tem esse problema dos personagens ser bem parecidos, velho, um com o outro. Que caralho, viado. Aí que lembra muito personagem de Dragon Ball, velho. Puta merda. Majin Buu, Trunks, porra, o Jiren, o corpo do céu. Caralho. Tem dois Majin Buu verde e na teoria é feito pelo Akira. Então é meio que isso mesmo. Caralho, velho. Mas enfim, cara. Assim, vídeo muito bom. Parabéns caraca. Spoiler de games. Mas assim, de verdade mesmo, eu não me empolguei, cara, com esse jogo aqui, mano. Achei os personagens sem carisma nenhum, assim, sei lá. Achei esquisito, sem personalidade, sabe? A história também, o único momento assim que eu achei, no mínimo ok, velho, foi aquele momento lá da menina virando ouro, lá que ela se arrepende, tá ligado?
Depois que o carinha vai lá abraçar ela, né? O famoso, né? O diálogo venceu. Foi uma cena emocionante, mas assim, achei bem fraco também, velho. Achei bem fraquinho, velho. Tá ligado? E sei lá, e ainda mais com outros que a gente já reagiu, me passa uma vibe meio mais do mesmo, tá ligado? Assim, talvez seja outros Dragon Quest, enfim, outras obras que a gente reagiu. Sempre isso, velho. Ah, o cara que parece ser do bem, na verdade ele não é do bem, ele é do mal, né, velho? Aí tem que ir lá pegar joias, não sei o que, pra abrir não sei o que, derrotar o mal, que a gente descobre que não é o verdadeiro mal, tá ligado? A história é boa, mas a execução é mediana. Que porra, eu achei bem sem sal, velho, assim. E assim, talvez seja a forma como o spoiler de games também, assim, uma crítica construtiva, tá? O spoiler de games. Como ele também conta a história, né, velho? Seria interessante fazer uma edição, tipo assim, nos momentos cruciais, deixar a cena rolando, com os personagens falando, tá ligado? Uma trilha sonora bacana de fundo, né? Pra gente também, conforme você vai narrando a história, a gente também tá imerso na coisa, tá ligado? Assim, entrar na vibe do bagulho. Porque eu acho que botar uma musiquinha ali. Eu não sei se é a musiquinha do jogo, se é uma musiquinha aleatória. Me parece uma musiquinha aleatória. E assim, contando a história assim do jogo, sei lá. Fica meio uma vibe meio monótona, tá ligado? Fica meio cansado. Mas é só uma crítica construtiva mesmo, tá ligado? Enfim, mas o vídeo ficou muito bom, cara. Assim, parabéns aí pelo conteúdo. Deve ter dado um puta trabalho, né? Enfim, muito bom. Tá reagindo ao quê, mano? Reagiu a um vídeo patrocinado aqui. E agora vamos pros animes, velho. O homem é um cavalo forte, de coração tão firme.